Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo, dando início à nossa segunda aula da quinta semana de aulas online. Na aula de hoje, vamos trabalhar com mais atividades envolvendo grandezas e medidas, seja de comprimento, de massa, capacidade ou temperatura, tá? Além de trabalhar a seção do cálculo mental. Então, na sua apostila, páginas 28 e 29. Quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo. Pessoal, nesta aula vamos combinar da seguinte maneira, né? Eu vou colocar o exercício na sua tela, você lê o exercício com bastante atenção, pausa o vídeo, tenta responder e depois solta o vídeo de novo para ver a correção do professor. Então, a cada novo exercício que aparecer aí na sua tela, faça esse procedimento, tá? Pause, tente responder na sua apostila e depois acompanhe a correção aqui comigo. Vamos lá, então, começar? Primeiro exercício, exercício número 1, na página 28. E aí, conseguindo fazer? Tenho certeza que sim, né? Vamos lá, então a Amanda, ela foi até a padaria e comprou 1/4 de quilo de queijo prato fatiado, né? Comprou meio quilo de presunto. E depois comprou mais queijo prato, só que agora ela comprou em pedaço, 250 gramas de queijo prato em pedaço. Pergunta da letra A para responder oralmente. Oralmente? Não. Oralmente. Ela comprou mais queijo ou mais presunto? Vamos pensar, gente. O que ela comprou mais? Nós vimos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 quilograma, 1000 gramas. Só que aqui a gente não tem 1 quilograma inteiro, a gente tem 1/4. 1/4 significa pegar as 1000 gramas e dividir em 4 partes. Então dá 250 gramas, certo? Então olha só, 1/4 de quilograma corresponde a 250 gramas. Então peraí, professor, ela comprou 250 gramas de queijo fatiado, depois 250 gramas de queijo em pedaço. Tá, então no total ela comprou 500 gramas de queijo. 500 gramas de queijo, certo? Bom, e de presunto? De presunto ela comprou meio quilograma. Gente, o que é meio quilograma? Se 1 quilograma tem 1000 gramas, meio quilograma é a metade, é você dividir por 2, né? Vai dar 500 gramas. Então, olha só, de presunto, ela comprou 500 gramas também. Então, resposta da letra A. Ela comprou mais queijo ou mais presunto? Comprou quantidades iguais, né? Quantidades iguais. Letra B. Quanto que ela gastou na padaria? Né? Quanto ela gastou no total? Então, vamos lá. Ó. Tinha uma informação aí no balcão da padaria que dizia o seguinte, que 1 quilograma de queijo custava R$12. Mas ela comprou 1 quilograma? Não, né? Quanto que ela comprou? Comprou 500 gramas, comprou meio quilograma, tá? Então ela gastou a metade de R$12. Então com queijo, ela gastou R$6 com queijo, tá? R$6 comprando queijo. Presunto, ela também comprou meio quilograma, né? Meio, metade de 1 quilograma. Se 1 quilograma de presunto custa R$16 e ela comprou metade de 1 quilograma, então ela gastou a metade do valor, gastou R$8. Então ela gastou R$8 com presunto. E no total? Bom, no total ela gastou R$14. Tá certo? Então essa foi a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos lá para a questão número 2. Essa questão número 2, pessoal, que estava em forma de gráfico, eu desmanchei o gráfico e montei uma tabela, tá? Fica mais fácil para eu escrever aqui na lousa. Mas o gráfico é uma leitura mais legal de se fazer. Eu gosto mais. Mas é o seguinte. A gente tem aí a temperatura máxima e mínima, né? Registrados aí de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda-feira, a temperatura máxima foi 16 graus. A mínima foi 8. Isso a gente tem num gráfico de barras duplas, né? Onde a barrinha vermelha é a temperatura máxima, a barrinha azul a temperatura mínima. Tá legal? Na terça, a máxima foi 24, a mínima 12. Na quarta, a máxima 20, a mínima 12. Na quinta, a máxima 20, a mínima 8. Na sexta, a máxima 20, a mínima 16. O que o exercício quer da gente?
Em que dia houve a menor diferença entre as temperaturas máximas e mínimas? Olha só a palavrinha que está aparecendo aí. Diferença. Que dia houve a menor diferença entre a máxima e a mínima? Bom, o professor já falou, né? Que a diferença é uma conta de menos. Então eu quero calcular a diferença entre a máxima e a mínima. Na segunda-feira, a diferença entre a máxima e a mínima, 16 menos 8 dá 8 graus Celsius. Na terça-feira, a diferença entre a máxima e a mínima, 24 menos 12, deu 12 graus Celsius. Na quarta-feira, a diferença entre a máxima e a mínima dá 8 graus Celsius. Na quinta-feira, a diferença entre a máxima e a mínima, 20 menos 8, 12 graus Celsius. E na sexta-feira, a diferença entre a máxima e a mínima foi de apenas 4 graus Celsius. A pergunta é, qual dia da semana teve a menor diferença entre a máxima e a mínima? Bom, a menor diferença está aqui, né? Ó. 4 graus Celsius foi a menor diferença que a gente encontrou entre a máxima e a mínima. Isso aconteceu na sexta-feira. Então, a resposta do nosso exercício número 2 é sexta-feira. Tá legal? Na sua tela, questão 3. Vamos lá. Só essa questão 3 vai falar da medida de capacidade, né? Litro e mililitro. Olha só, a gente tem uma jarra de suco com 2,5 litros. 2 litros e meio, tá? E aí eu resumi aqui, né? Se o Robson tomar 500 ml desse suco aqui, quantos litros de suco vão sobrar na jarra? Então vamos lá. Para a gente responder essa questão, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. 1 litro corresponde a quantos mililitros? 1 litro corresponde a quantos mililitros? Bom, 1 litro tem 1000 mililitros, certo? Então eu vou fazer da seguinte maneira. 2,5 litros vão ser 2.500 mililitros. Basta fazer 2,5 vezes 1000, né? 2,5 vezes 1000 dá 2.500 mililitros. Bom, se o Robson vai tomar 500 mililitros, então eu vou tirar 500 mililitros daqui. E aí, essa diferença vai ser a quantidade que vai sobrar na jarra. Vai sobrar aqui 2.000 mililitros. Certo? Então, se eu tenho 2,5 litros na jarra, o Robson toma 500 mililitros de suco dessa jarra, a quantidade que vai sobrar é de 2.000 mililitros. E aí, 2.000 mililitros são quantos litros? Se 1 litro tem 1.000 ml, 2.000 ml são 2 litros. Então, essa é a nossa resposta, certo? Uma outra forma da gente pensar ó, é da seguinte maneira. 500 ml, a gente tem que saber que corresponde a meio litro. Meio litro. Tá? Posso escrever assim, meio litro, posso colocar em forma de fração. Então, 500 ml é meio litro. Se eu tenho 2 litros e meio, o Robson vai tomar meio litro, vai sobrar 2 litros. Tá legal? Então, fiz aí de duas maneiras para você ver qual que é o que você prefere. Agora, se o Robson tomar metade da jarra, quanto que vai sobrar, quanto ele vai ter tomado? Então, é a mesma jarra com 2 litros e meio. Se o Robson tomar metade desse suco, quanto vai sobrar, quanto ele vai ter tomado? Bom, se ele vai tomar metade, a quantidade que vai sobrar e que ele tomou é a mesma, né? Então, tanto a resposta do que vai sobrar e a resposta do que ele vai ter tomado é igual. Aí a gente pode proceder da mesma forma, né? 2,5 litros são 2.500 mililitros, certo? É só eu fazer 2,5 vezes 1.000, dá 2.500. Né? 2 vezes 1.000 já é 2.000, meio litro são 500 ml, 2.500 ml. Agora, se ele vai tomar metade, tem que dividir por 2, né? Então, vamos aqui, dividir por 2. Não vai caber aqui na minha divisão, né? Vou ter que apagar algum lugar aqui, eu vou fazer a continha. Vou apagar aqui, ó. 2.500, vamos dividir por 2. Vamos lá. Bom, 2 dividido por 2 dá 1 e não vai sobrar nada. Abaixou o 5. 5 dividido por 2 vai dar 2 e vai sobrar 1. Abaixo o 0 aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5 e não vai sobrar nada. Abaixou o outro 0. 0 dividido por 2 vai dar 0 e não vai sobrar nada. Então, ó,
2.500 mililitros dividido por 2 vai dar 1.250 mililitros, certo? Então, quanto vai sobrar na jarra? Vai sobrar 1.250 mililitros. Essa é a nossa resposta. Quanto que o Robson vai ter tomado? 1.250 mililitros. Ok? Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Vamos lá, então, agora para a página 29, seção Cálculo Mental. Nessa questão do cálculo mental, pessoal, a gente tem aqui um lembrete, né? Dizendo que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a gente está falando de medidas de comprimento. Que 0,01 metro é igual a 1 centímetro. Que 0,4 metros é o mesmo que 0,40 metros, que é igual a 40 centímetros. E aí a gente tem que localizar na reta numerada, né, aonde ficam essas medidas. Então aqui a gente tem 1 metro. 1 metro vai de 0 até 1, ok? Que também nós podemos entender que vai de 0 a 100. Que 1 metro, né, é a mesma coisa que a distância de 0 centímetros até 100 centímetros. E aí, como a nossa reta numerada está dividida em 10 partes dessa aqui, ó, 10 pedacinhos, então a gente pode entender que cada pedacinho desse aqui corresponde a 10 centímetros. 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, que é metade, né, do metro. Aí eu tenho 60 centímetros, 70, 80, 90 e aqui completou 100 centímetros. Então a minha reta numerada ficou dividida aí em 10 partes iguais, cada uma de 10 centímetros. Agora eu vou localizar nessa reta a posição de cada uma dessas medidas. 0,8 metros. Pelo que a gente tem aqui de informação, ó, 0,8 é o mesmo que 0,80 metros, que é igual a 80 centímetros. Então aqui, ó, vai ficar o 0,8 metros, que é a mesma coisa que 80 centímetros. O 0,4 metros. 0,4 metros é o mesmo que 0,40 metros, que é igual a 40 centímetros. Então, o 0,4 metros está aqui, ó, no mesmo lugar que o 40 centímetros. Tá certo? Estão entendendo? E o 0,75 metros, professor? Olha só, vamos achar ele aqui, ó. 0,75 metros é o mesmo que 75 centímetros. O 75 centímetros, ele está no meio do 70 e do 80. Aqui é o intervalo que vai de 70 a 80. O 0,75 está no meio, tá? Entre os 70 e o 80, exatamente aqui no meio. Então, aqui está o 0,75 metros, que corresponde a 75 centímetros. Só esse foi o item A do exercício 1. Vamos lá para o item B. Olha, eu aproveitei a mesma reta para a gente fazer a letra B agora. Nós temos que localizar as medidas de 0,41 metros, 0,6 metros e 0,13 metros. Bom, como estava aí no lembrete, né? 0,41 metros é o mesmo que 41 centímetros. Tá certo? Bom, 41 centímetros vai ficar entre o 40 e o 50. Mais próximo do 40, né? Então tá bem aqui, ó. Aqui vai ficar o 41 centímetros. Eu vou puxar uma setinha aqui para dizer que aqui ficou 0,41 metros, que é o mesmo que 41 centímetros. Agora, o 0,6 metros. Bom, 0,6 metros vai ser igual a 0,60. 0,60 metros, que é igual a 60 centímetros. Bom, 60 centímetros ele está aqui, né? 60 centímetros, que é o mesmo que 0,6 metros. E para a gente terminar, tem o 0,13. 0,13 metros é o mesmo que 13 centímetros. Bom, 13 centímetros está bem próximo do 10, né? Está entre o 10 e o 20. Pouquinho antes da metade, mais ou menos aqui. Então, aqui ficou o 0,13 metros, que é a mesma coisa que 13 centímetros. Tá certo? Vamos lá para a questão número 2 do cálculo mental.
Essa questão número 2, pessoal, muito parecida com a primeira, só que agora falando de medidas de massa, né? E aí tem um lembrete aqui, né? 1 kg é igual a 1000 gramas. Então, nós estudamos que 1 kg é igual a 1000 gramas. Aí, se eu quiser representar 1 grama, apenas 1 grama, eu posso representar como 0,001, certo? Então, 0,001 kg é igual a 1 grama. Bom, dessa maneira, se eu tiver 0,500 kg, então eu vou ter 500 gramas, certo? É o mesmo que meio quilo, né? 0,500 é igual a 0,50, que é igual a 0,5. Meio quilo, 500 gramas. Bom, ainda assim, ó, vamos lá. 1,2 kg, então, vai significar 1 kg inteiro, que vale 1000 gramas, mais 0,2, que vale 200 gramas. Então, 1,2 kg é o mesmo que 1,200. Portanto, 1.200 gramas. Bom, com essas informações, a gente tinha que marcar na balança, né? Colocar o marcador de cada um dos pesos que eu vou colocar na sua tela aí. Então, por exemplo, o primeiro que a gente tem que marcar é o 0,7 kg. 0,7 kg é o mesmo que 700 gramas. É o mesmo que 0,700 kg, que é igual a 700 gramas. Então, eu tenho que marcar na minha balança aonde fica os 700 gramas. Vamos pensar, ó. Se aqui eu tenho 0 kg, 0 kg é o mesmo que 0 gramas. Aqui eu tenho 1 kg. 1 kg é o mesmo que 1000 gramas. Então, os 700 gramas, ele está nesse intervalo, de 0 a 1000, certo? Bom, se a gente olhar com atenção, está dividido, o marcador aqui está dividido em 10 partes iguais. Então, aqui eu teria 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 600, 700. Então, é aqui que vai ficar marcado o 0,7 kg. Tá legal? São 700 gramas, tá? Entre o 0 e o 1000 gramas, tá? Entre 0 kg e 1 kg, tá exatamente nesse ponto. Bom, o outro valor que a gente tem aí é 1,4 kg. Vamos localizar então 1,4 kg. 1,4 kg é o mesmo que 1,400 kg. E 1,400 kg é o mesmo que 1.400 gramas. Então, olha só. Se aqui eu tenho 1000 gramas, aqui eu vou ter 2.000 gramas. 2.000 gramas. Então, 1.400 gramas, ele está entre 1 e 2.000. Entre 1.000 e 2.000, certo? Ou, posso falar que 1,4 kg está entre 1 kg e 2 kg. Então, onde que está 1,4 kg? Bom, basta a gente ir contando aqui, né? Aqui eu tenho 1000 gramas. 1000 gramas. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Está aqui, ó. É aqui que vai ficar 1,4 kg, que é o mesmo que 1.400 gramas. E para terminar, a gente tem ali 1,6 kg. Ó, 1,6 kg é o mesmo que 1,600 kg, que é igual a 1.600 gramas. Tá certo? Então, 1.600 gramas também é um valor que está entre o 1.000 e o 2.000, certo? Bom, se aqui é o 1.400, no próximo risquinho eu tenho 1.500, que é 1,5 kg, né? E no próximo eu tenho aqui 1,6. Então, aqui fica 1,6 kg, que é o mesmo que 1.600 gramas. Gente, uma atividade aí, essas atividades de cálculo mental, um pouquinho diferente, né, do que a gente está habituado a fazer. Mas foi bem legal, acho que vocês conseguiram fazer também. Vou deixar a tarefa no final do vídeo, tá? Vão ser as páginas da seção Volta e Revira. E com essa tarefa, né, com a correção depois dessa tarefa na live, a gente encerra a unidade número 5, que falava de grandezas e medidas. Então, só para resumir, né, rapidão agora. Nós vimos medidas de comprimento, medimos elas em quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Vimos medidas de massa e medimos essas medidas de massa em tonelada, quilograma e grama. Medidas de capacidade, medimos a capacidade em litros e mililitros. E estudamos também medidas de
de temperatura. E aí a gente viu que existem 3 escalas termométricas, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, mas nós estudamos o grau Celsius, certo? Outras unidades de medidas, outras grandezas também serão estudadas na apostila do 4º bimestre. A gente ainda tem medida de área, medida de volume, medida de tempo, né? Então ainda tem várias outras grandezas para serem estudadas. Por enquanto, nessa unidade 5, foram essas 4 grandezas, ok? Comprimento, massa, capacidade e temperatura. Bom, espero que vocês tenham gostado das aulas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de terça-feira.